Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 16. Nós vamos falar um pouco sobre a inibição. Questão: como alguém extremamente inibido, principalmente nas atividades mediúnicas, pode vencer esta deficiência? Resposta: habituar-se, logo após a concentração, ao registrar a presença e as impressões do comunicante, a abrir a boca e falar. Toda vez que nos mantivermos em posição de expectativa para receber as ideias do espírito comunicante, deixamos-nos dominar pela inibição do fenômeno, que não se desenvolve, a não ser no caso de violência obsessiva. Ao concentrar-se, o médium pode pensar: estou lá no meu quarto conversando com fulano. Meu amigo quer falar e eu vou transmitir o seu recado, e fale sem receio. As frases se formam com admirável fluência. O mesmo acontece numa palestra. O palestrante vai expor o tema e a ideia vem surgindo paulatinamente. Surge a primeira frase e o expositor fica esperando a seguinte. De repente, as ideias fluem de tal forma que é difícil de controlá-las. Portanto, surgindo a ideia na mente do sensitivo, ele se deve empolgar, porque o empolgamento facilita sobremaneira a comunicação, enquanto a inibição coíbe. Por sua vez, estando-se a participar de um trabalho mediúnico, deve-se ter em mente a possibilidade de surgirem construções no campo mental que são de ordem pessoal. Porém, quando se trata de um espírito, essas vêm acompanhado de sensações outras, no tórax, em outra parte do corpo, chegando às vezes a ter-se a impressão de um elevador que vai descendo vertiginosamente. Em outros tipos de incorporação, surge o pré-desmaio ou então a sensação de que as mãos estão frias, não querendo com isso dizer-se que elas fiquem frias. Porém, é como o médium as sente por causa da diminuição da circulação do sangue. O primeiro sintoma da manifestação mediúnica é caracterizado pela aceleração ou diminuição da circulação sanguínea, acontecendo diminuição quando se comunicam entidades superiores e aceleração no caso de espíritos sofredores. Isto porque os sofredores, quando atuam no sistema nervoso do médium, determinam a liberação de maior dose de adrenalina, daí a aceleração, enquanto os mentores provocam um relax, produzindo a diminuição do fluxo circulatório no transe. Nesse caso, o médium sente uma sensação de paz e o timbre de voz vai diminuindo. Embora não se queira dizer que todo espírito superior tenha de falar devagar, pois existem aqueles que falam rápido, a depender, portanto, da personalidade, cabendo ao médium fazer estas diferenciações no transcorrer do tempo. Conselho final para os médiuns em desenvolvimento se resume em darem campo mental a fim de que o fenômeno ocorra normalmente. Aí uma outra questão. Sinto a inspiração, mas em seguida vem a inibição, descreve o médium, e logo depois vem o conflito e a frustração. A minha intenção é colaborar, estar disponível. No entanto, não consigo vencer a inibição. O que devo fazer? Deve-se partir da seguinte premissa. Primeiro vem a inspiração, depois é que chega o conflito. Nesse ínterim, diga para si mesmo: eu posso dizer palavra de paz e edificação. Quando o doutrinador
para que a mente dos componentes da prática mediúnica não permaneça vazia, sugere oremos, e o médium, neste momento, sentir o impulso de falar, estendo dentro do tempo estabelecido para a comunicação de entidades felizes, deve abrir a boca e deixar fluir o que vem na sua mente. Se não for um espírito desencarnado, é o espírito do médium dizendo palavras salutares e benéficas que todos irão ouvir. Se não vier nenhum nome para rotular no final, não diga. O grande fator inibidor é a preocupação que sentimos a respeito da opinião das outras pessoas. O melindre quanto à opinião alheia a respeito da nossa integridade moral funciona com um elemento de alta carga inibidora. O conselho que damos é lembrar-nos sempre de uma realidade da qual não podemos fugir nunca. Existe um hábito enraizado da personalidade humana, levando os indivíduos a duvidarem de todo mundo e não serem nós a exceção. Não é? Então, é uma questão da gente entender que quando o médium tem essa sensibilidade, ele tem que falar e ponto final, não importa o que vai acontecer. Fale, apenas fala, deixa fluir e fale. Bom, aqui nós vamos falar um pouco das deficiências. Pergunta: por que em determinadas práticas mediúnicas a quantidade e a qualidade das comunicações não atingem valores ideais? Faltam espíritos para se comunicar ou se trata de deficiência dos médiuns? A resposta: deficiências dos médiuns e do grupo. Segundo informações do plano espiritual, existem na psicografia terrestre cerca de 21 bilhões de desencarnados. Né? Se não existe comunicação em número relativo à quantidade de médiuns, é porque inexiste sintonia dos intermediários com o mundo espiritual. A questão da qualidade das comunicações está diretamente relacionada com o desenvolvimento da mediunidade, educação e filtragem mediúnica. No caso da sintonia, o dirigente encarnado pode fazer uma conclamação aos médiuns para maiores cuidados na preparação que antecede a prática mediúnica. No caso, é um trabalho pessoal de autoaperfeiçoamento de cada sensitivo com reflexos no desempenho da faculdade, né? Então, ou seja, existem muitos espíritos querendo falar, né? Mas, muitas vezes, como a gente já colocou, o médium pode travar essa situação, não está bem sintonizado, mas tudo é uma questão de experiência. Então, é sempre deixar fluir e falar o que vem à mente. Para corrigir de alguma forma a deficiência da sintonia, toda a prática mediúnica séria tem na sua pauta uma preparação antecipada, feita através de leitura edificante para fixar a mente dos componentes da equipe dentro da temática do assunto que foi lido. Fazendo-se uma meditação antecipada, fica mais fácil concentrar-se convenientemente, porque se promove um dinamismo mental que impede a presença de entorpecimento e do sono. Os mentores espirituais dão mensagens válidas, sugerindo, por exemplo, coloque-se no lugar dos desencarnados, imagine-se num vale de sofrimento por dezenas de anos, sem um conforto, sem amigos. Como você ficaria grato a essa porta que lhe deu acesso à liberdade? O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, indagado por mim sobre a maior alegria que ele sentiu no plano espiritual após a sua desencarnação, respondeu-me depois de encontrar o espírito Celina, a família, os amigos, dentre os quais o espírito Bittencourt Sampaio, que é uma entidade veneranda. A minha maior alegria foi quando um coro chamado pelo meu nome, insistentemente,
fez-me perguntar ao espírito Celina: o que significa isso, filha? Ela me respondeu: vem ver. Levou-me a uma sacada que tinha adiante um pátio onde havia mais de milhares de espíritos, todos ali numa atitude de unção e de ternura. Quem são? Perguntei ela. Ela respondeu: são aqueles a quem o Senhor doutrinou sem nunca perguntar o nome. Foram aqueles cujos familiares receberam os benefícios da sua bondade e o Senhor nunca se deu conta. Quando souberam da sua chegada, vieram todos aqui prestar-lhes esta homenagem. Então, o espírito de Bezerra de Menezes completou: naquele instante lamentei o quão pouco fiz pelo muito que estava recebendo. Exemplo digno de nota é também o de Francisco Cândido Xavier, que no dia em que completou 70 anos de mediunidade foi à reunião mediúnica para atender as entidades sofredoras e perturbadas da erraticidade inferior. Comemorou 60 anos de exercício da faculdade mediúnica, lembrando na caridade anônima. Quando Emmanuel pediu ao espírito São Luís Gonzaga, que é o protetor da juventude, para ele emprestar o seu nome para o centro espírita onde desejava servir, a entidade luminar lhe teria dito: concordo, darei a minha colaboração desde que a instituição dedique 70% das suas atividades aos doentes e sofredores, embora a tarefa do nosso Chico fosse o livro espírita. Durante mais de 55 anos, ele atendeu ao receituário, trabalhou na aplicação dos passes e na desobsessão. Quando o espírito Joana de Ângeles pediu ao espírito Francisco de Assis para dar o protetorado dele para a nossa casa, ele disse: daremos o nosso apoio desde que a obra se dedique à iluminação de consciência e ao socorro à pobreza. Daí o nosso centro ter começado pela caravana alta de Souza, dando comida aos pobres. Depois vieram os lares, a evangelização, os livros e a iluminação de consciências. Quando é bom, quando se pode entregar ao trabalho de consolação e socorro a esses espíritos necessitados. Com bem-estar isto nos proporciona, né? E faz com que nós possamos crescer como espíritos, né? Então, é isso. Eu espero que tenha sido válido aí para vocês o que nós acabamos de ler e muito obrigado.